Vamos lá. Dá para ver aí o slide? Vocês estão vendo o slide, pessoal? Alguém fala aí, por favor. Sim. Sim, professor. Tá ok. Então, vamos lá, vamos para a nossa terceira aula do nivelamento, onde o assunto vai ser sistemas lineares. É um assunto que vocês começam a ver a partir do 7º ano do ensino fundamental. Você vê sistema 2x2, né? Vocês viram lá como resolver um sistema linear 2x2, utilizando o método da soma, o método da adição, o método da substituição, da comparação. Então, isso aí é o básico, né? Aqui a gente vai ver coisa mais além do que método da soma e método da substituição. Então, vamos lá. Então, o assunto abordado na aula de hoje vai ser equação linear, sistema linear, solução de um sistema linear homogêneo, sistemas equivalentes, propriedade de equivalência entre sistemas, classificação de um sistema linear, interpretação gráfica de um sistema linear com duas incógnitas, a regra de Cramer e o escalonamento. Ok? Então, vamos lá. Então, para começar, a gente tem que definir a equação linear, porque como o sistema ele é linear, né, você tem que definir o que é uma equação linear. Então, equação linear nas incógnitas x1, x2, xn, quando eu falo incógnita, tá? São as variáveis, são as letras que aparecem. Vai ser toda a equação do tipo aqui, ó. A1x1 mais A2x2 mais ANxn igual a B. Beleza? Em que A1, A2 e AN e o B são coeficientes reais. Quando eu falo a palavra coeficientes reais, você tem que entender que eu estou falando de números reais. Então, A1, A2, AN e o B são números reais. Beleza? E, para ressaltar aqui, esse B aqui, você observa que ele não tem nenhuma letra ao lado dele, não tem nenhuma incógnita. Então, eu posso chamar esse B aqui de coeficiente independente ou termo independente da equação. É aquele número, né, que não tem nenhuma letra ao lado, de forma bem simples. Então, alguns exemplos de equações lineares. Então, x1 mais 3x2 menos x3 igual a 7 é uma equação linear. Se eu fosse olhar aqui, ó, aqui seria o A1, vale 1, o A2 vale 3, o A3 vale menos 1, e esse termo que está isolado aqui é o B, é o termo independente, ou coeficiente independente, é a mesma coisa. Outro exemplo de equação linear, x menos meio W igual a 3. Outro exemplo, menos x1 mais 1,5x igual a 0. Então, são exemplos de equações lineares. Também tem, ó, 2x mais 3y menos z igual a 0. E 2x mais 3y menos z igual a 0, né? De novo. Então, observe assim, que essas duas equações aqui, ó, essas duas últimas, elas têm alguma coisa em comum. Elas são iguais a 0. Ou seja, o termo independente vai ser nulo. Então, toda vez que isso acontecer, eu vou falar que eu tenho equações lineares homogêneas. Beleza? Então, equações lineares homogêneas. Quando você tiver aqui que o termo independente for nulo, elas vão ser homogêneas. Então, o que a gente observa aqui nessas quatro equações? Que ela tem grau 1. Por isso que é linear. Beleza? Tem grau 1. Mas existem equações que elas não são lineares. Alguns exemplos de equações não lineares. Ó, x ao quadrado mais 3y menos z igual a 0. Então, por que ela não é linear? Ela não é linear porque ela apresenta uma incógnita, né? Ou uma letra, tanto faz, com um expoente diferente de 1. Então, para ser linear, o expoente das incógnitas tem que ser sempre igual a 1. Se for diferente de 1, ela não é uma equação linear. Nesse caso aqui, ó, você tem uma equação do segundo grau. Beleza? Outro exemplo aí de equação não linear. X menos 1 sobre y igual a 3. Também não é uma equação linear. Por quê? Porque ela está apresentando uma incógnita no denominador. Então, nesse caso aqui, ó,
o expoente, eu poderia reescrever essa equação aqui, ó. Isso aqui é como se fosse x menos y menos 1 igual a 3, ó. Então, você observa que o expoente, ele é diferente de 1. O expoente de uma das incógnitas é diferente de 1, ou seja, é menos 1. Então, por isso que ela não é uma equação linear. Outro exemplo de equação não linear, 2x mais 3y, z igual a 0. Então, observa que ela também não é uma equação não linear, por quê? Porque ela tem um termo com mais de uma incógnita. Então, se eu quisesse encontrar o grau desse termo aqui, era só somar, ó. 1 mais 1, 2. Então, vai ser diferente de 1, então vai ser uma equação não linear, beleza? Quem tiver alguma dúvida aí, fale, tá? Porque eu não consigo ver o chat agora. Então, uma vez que a gente já relembrou, né? Porque você já viu esse conteúdo ano passado, o que é uma equação linear, a gente agora pode definir sistema linear, né? Então, o que é o sistema linear? Então, chama-se sistema linear de N incógnitas, ou N variáveis, é a mesma coisa, um conjunto de duas ou mais equações lineares com N incógnitas. Então, se você tem duas ou mais equações lineares, né, e se você pega o conjunto das equações, você forma um sistema linear. Beleza? Então, repetindo, sistema linear é um conjunto de duas ou mais equações lineares. Pronto, de forma bem resumida. Existem sistemas lineares com duas equações e duas incógnitas, né? Nesse caso aqui, você vai ter que a solução vai ser sempre um par ordenado x e y. Por exemplo, aí, ó, você tem aqui a primeira equação linear x mais 2y igual a 3 e a segunda equação linear x menos y igual a 5. Então, quando você une essas duas equações lineares, você forma um sistema linear. Um sistema 2 por 2, né? Duas equações e duas incógnitas, duas variáveis. E esse sistema você aprendeu a resolver lá no 7º ano. Também existem sistemas lineares com 3 equações e 4 incógnitas. Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter solução 4 valores, x, y, z e t. Então, aqui é um sistema mais complexo. Esse sistema linear aqui, você observa que você não consegue resolver só com o conteúdo do ensino fundamental. Então, ó, você tem a primeira equação linear, 2x menos y mais z menos t igual a 0. Segunda equação, x menos 2y mais t igual a 0. E a terceira equação, 3x mais y menos 2z igual a 0. Beleza? Então, você tem aqui, ó, um sistema formado por 3 equações e 4 incógnitas. Então, você observa aqui, ó, que essas 3 equações, ela tem alguma coisa em comum. Observa que aqui é igual a 0, aqui é igual a 0 e aqui é igual a 0. Ou seja, o termo independente é nulo, né? Então, eu posso dizer que esse sistema aqui, ó, ele é homogêneo. Lá na frente a gente vai ver o que é um sistema homogêneo. Homogêneo. Beleza? Então, vamos lá. Observações. Então, todo sistema linear, ele pode ser representado na forma matricial. Não sei se você lembra. Então, vamos lá. Você tem um sistema aí, ó. Eu tenho um sistema de equação com um sistema linear composto de 3 equações e 2 incógnitas. Então, a primeira equação é 2x mais y igual a 3. A segunda, x menos 2y igual a 0. E a terceira, 5x mais y igual a 0. Beleza? E as incógnitas são x e y. Então, eu consigo representar esse sistema aqui na forma matricial, forma de matrizes. Não sei se você lembra. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou chamar de matriz A. Eu vou pegar só os coeficientes. Quando eu falo coeficiente, são os números, tá? Eu peguei só os coeficientes das variáveis. Então, eu peguei o coeficiente de x é 2, o coeficiente de y aqui é 1. Montei a minha primeira linha da minha matriz. Segunda linha, ó, o coeficiente de x aqui é 1 e o coeficiente de y é menos 2. Beleza, tá aqui, segunda linha. Terceira linha da matriz, coeficiente de x é o 5 e o coeficiente do y é 1. Minha terceira linha da matriz. Então, tem uma matriz A composta por esses elementos. E essa matriz, ela vai receber o nome de matriz dos coeficientes, né? Coeficiente de quem? Das variáveis. Beleza?
Agora eu vou chamar aqui uma outra matriz, essa matriz coluna, chamar a matriz X, que ela vai ser igual a XY. Peguei só as incógnitas, só as variáveis. E ela também vai ter um nome. Vai ser o coeficiente das matrizes, matrizes incógnitas, no caso aqui, né? Como aqui as incógnitas é x e y, eu coloquei x e y. Se fosse A e B, seria A e B, e assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho aqui a matriz dos coeficientes e a matriz das incógnitas. E eu tenho uma terceira matriz, né? Que eu vou chamar de matriz B, que eu estou pegando só os termos independentes aqui, ó. 3, 0, aqui é 1, né? Mas aqui é 1, tá? Perdão. Colocou mais é 1. 3, 0 e 1. Então, aqui eu tenho uma matriz dos termos independentes. Então, eu consigo representar um sistema linear na forma matricial. Ou seja, desse sistema aqui você tira 3 matrizes. Qual? Matrizes dos coeficientes, a matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes. Só relembrando. Solução de um sistema linear. Não sei se você ainda lembra ainda. Então, a solução de um sistema linear ele vai ser um conjunto de valores que satisfaz, essa palavra aqui é muito importante, ao mesmo tempo, todas as equações do sistema linear. Então, essa é a solução de um sistema linear. Por exemplo, aqui, eu tenho um sistema linear, eu tenho aqui x mais y igual a 5, a primeira equação, 2x menos y igual a 1 é a segunda equação. Então, você tem um sistema 2 por 2, duas equações e duas variáveis. Duas incógnitas, também é a mesma coisa. Então, se eu pegar aqui, ó, o par ordenado, aqui eu não tô fazendo a solução, tá? Eu estou pegando direto. Eu pegar 2 e 3 é solução. Como é que você verifica se 2 e 3 é a solução do sistema? Você vai substituir no sistema. Onde tiver x, você substitui por 2, né? E onde tiver o y, você vai substituir por 3. Então, substituindo aqui, ficaria 2 mais 3 igual a 5. Isso é verdade, verdadeiro. Então, vamos ver se vai satisfazer a segunda equação. Então, onde tiver x, substitui por 2. É 2 vezes 2 menos o y, que vale 3, que é 3. Então, 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Opa! Então, esse par ordenado aqui, ó, ele satisfaz essas duas equações do sistema, ou seja, satisfaz todas as equações do sistema linear. Logo, a solução desse sistema linear é o par ordenado 2 e 3. Beleza? Mas se eu pegasse o inverso, 2 e 3 pode ser 3 e 2. Então, observe que no par ordenado aqui a ordem importa. Então, estou pegando aqui 3 e 2. Eu estou dizendo que o x agora vale 3 e o y vale 2, né? Então, aqui é o x e aqui é o y. Então, fazendo o mesmo processo, eu vou substituir no sistema e vou ver se vai dar certo. Então, onde tiver x, substitui por 2, fica 3, mais onde tiver y. Onde tiver x, eu substituo por 3, na verdade, né? E onde tiver y, eu substituo por 2. Fica 3 mais 2, 5. Verdadeiro. Opa! Já posso dizer que é a solução desse sistema? Não. Para ser solução, esse par ordenado tem que satisfazer todas as equações desse sistema. Se você substituir aqui na segunda equação, você vai ver que é falso. Fica 2 vezes o x, mais o x vale 3. Então, fica 2 vezes 3, menos y, que vale quanto? 2. 2 vezes 3, 6. Não é isso? Menos 2, aqui está falando que é 4, mas não é 4 no 1, né? Aqui é 4, perdão, tá? Aqui é 4. Então, aqui é falso. Então, se é falso, você observa que esse par ordenado aqui, ele não satisfaz todas as equações desse sistema. Logo, o par ordenado 3 e 2 não é solução desse sistema linear, tá? Então, aqui eu estou fazendo a verificação, mas é claro que a gente tem que saber resolver como encontrar esse par ordenado 2 e 3. Vamos lá. Sistema linear homogêneo. O que seria um sistema linear homogêneo? Então, a gente vai considerar como um sistema linear homogêneo aquele sistema que possui todos os coeficientes independentes nulos, né? Ou seja, todo o termo independente tem que ser nulo. De toda a equação do sistema. Então, ó, no sistema homogêneo, todas as equações são homogêneas. Isso é fato, né?
ou seja, vai possuir todos os coeficientes independentes nulos. Também, todo sistema homogêneo, ele vai admitir uma solução nula, né? No caso aqui, a solução trivial, que é 0, 0, 0. Se você tivesse um sistema 3x3 homogêneo, uma possível solução seria x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, né? Então, ele admite sempre a solução nula. E um sistema homogêneo ele pode ter outras soluções, além da trivial. Quando ele fala solução trivial, tá? É a solução nula. Não esqueça isso. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O sistema linear x menos 2y igual a 0, menos 3x mais 6y igual a 0, ele é homogêneo. De fato, ó, você observa que o termo independente aqui na primeira equação é 0, e o termo independente na segunda equação também é 0. Então, se você tem um sistema onde todos os termos independentes, né, são nulos, então você pode afirmar que o sistema é homogêneo. Então, já sei que uma possível solução vai ser a solução trivial. E qual seria a solução trivial? O coordenado 0, 0. Né? Nesse caso aqui, ó, se eu pegar o 0, 0, vou verificar que ele é a solução. É só substituir. Ó. Onde tiver x, substitui por 0. E onde tiver y, substitui por 0. Fica 0 menos 2 vezes 0 vai ser igual a 0. Verdadeiro. Substituir na segunda equação. Menos 3 vezes 0 mais 6 vezes 0 é igual a 0. Opa, é verdadeiro. Logo, a solução 0, 0, que é a solução trivial, né? É a solução desse sistema homogêneo. Mas se eu pegasse outros coordenados aqui, ó, também vai ser solução nesse caso. Lembra que o sistema homogêneo admite outras soluções além da solução trivial? Então, nesse caso aqui, o coordenado 2 e 1 também é solução. É só você substituir. Ó. Onde tiver x, substitui por 2. E onde tiver y, substitui por 1. Ficaria 2 menos 2 vezes 1 vai dar 0. Verdadeiro. Menos 3 vezes 2 mais 6 vezes 1 também vai dar 0. Portanto, o coordenado 2 e 1 também é solução desse sistema linear homogêneo. Beleza? Lembrando que aqui eu já estou pegando a solução. Mas na hora de resolver, você vai ter que usar as técnicas para resolver um sistema linear, tá bom? Sistemas equivalentes. O que são sistemas equivalentes, né? Então, ó, dois ou mais sistemas, eles vão ser equivalentes, nesse caso aí, tá? Se eles têm exatamente as mesmas soluções. Então, se eu tenho dois sistemas que eles possuem a mesma solução, no caso, eles são ditos sistemas equivalentes. Por exemplo, eu tenho um sistema linear 2 por 2, 2x mais y igual a 5 e x menos y igual a 1. Eu tenho esse outro sistema aqui, ó, x mais y igual a 3 e 3x mais y igual a 7. Nesse caso aí, ó, ambos os sistemas eles são possíveis e determinados. Não sei se você lembra o que é um sistema possível e determinado. Sistema que admite apenas uma solução. Então, a solução vai ser a sequência ou par ordenado 2 e 1, né? Então, eles vão ser equivalentes. Vamos verificar se eles são equivalentes mesmo aqui. Ó, se eu substituir isso aqui no primeiro sisteminha aqui, ó, ficaria 2, vou fazer aqui em cima, 2 vezes 2 mais 1. Isso aqui é igual a 5, de fato. Vamos ver aqui, o x vale 2, o y vale 1. Aqui na de baixo, 2 menos 1 igual a 1. Verdadeiro. Então, a solução desse sistema aqui é 2 e 1. Vamos verificar se vale para esse outro sistema aqui, ó. Ficaria 2, que é o x. 2 mais 1 tem que ser igual a 3, de fato. E aqui embaixo ficaria 3 vezes 2 mais 1 é igual a 7. Também é verdadeiro. Então, observe que esse primeiro sistema, a solução dele é um par ordenado 2 e 1. E segundo sistema, a solução dele também é o par ordenado 2 e 1. Logo, eu vou dizer que os sistemas são equivalentes. Por quê? Porque eles admitem a mesma solução. Então, existem algumas propriedades de equivalência entre sistemas lineares, né?
A primeira propriedade fala o seguinte: se trocar de posição entre si, duas equações do sistema, né? A segunda, multiplicar ou dividir os dois membros de uma equação do sistema por uma constante não nula. Essas propriedades vocês têm que lembrar na hora de você fazer a solução por escalonamento. Muito importante lembrar essas propriedades. Trocar de posição entre si duas equações do sistema. Segunda propriedade, multiplicar ou dividir os dois membros de uma equação do sistema por uma constante não nula. Tá lembrando que quando você multiplica ou divide, você tem que fazer com toda a equação, tá? Por isso que ele fala os dois membros da equação. Outra propriedade é substituir uma equação pela soma, membro a membro, dela com outra equação, podendo ser ambas multiplicadas antes por uma constante real não nula. Ele sempre fala que não nula, porque se você multiplicar alguma coisa por zero, vai zerar, né? Aí vai sumir a equação. Então, a classificação de um sistema linear, né? Então, um sistema linear, ele é classificado quanto ao número de soluções, tá? Então, ele pode ser um sistema possível determinado, que é o SPD, sistema possível determinado. Ele pode ser um sistema possível e indeterminado, que é o SPI, ou ele pode ser um sistema impossível, né? Então, um sistema ele é linear. A primeira coisa que você vai perguntar é o seguinte: tem solução? O sistema linear tem solução? Se a resposta for não, então você vai falar, esse sistema ele é impossível. Então, vou classificá-lo como SI. Se a resposta for sim, ele tem solução, sim. Então, ele vai ser um sistema possível, SP. Mas quantas soluções? Se ele tiver apenas uma solução, ele vai ser um sistema possível determinado. Agora, se ele tiver infinitas soluções, ele vai ser um sistema possível e indeterminado, ok? Então, é bom frisar isso aqui, ó. O sistema linear, ele pode ter solução ou não. Se ele não tiver solução, ele é um sistema impossível, beleza. Agora, se ele tiver solução, ele é possível. Mas se ele for possível, ele tem quantas soluções? Apenas uma ou infinitas? Então, se ele tiver uma solução, ele é um SPD. Se ele tiver infinitas soluções, ele vai ser um sistema possível indeterminado, um SPI. Beleza? Os sistemas lineares também possuem uma interpretação gráfica, né? Isso é bastante importante, principalmente em questões de vestibulares. Então, a interpretação gráfica de um sistema linear com duas incógnitas. Vamos fazer a interpretação apenas com duas. Então, no primeiro caso aí, ó, você tem o sistema 2x mais y igual a 4, x mais 2y igual a 5. Então, observe o seguinte, ó, que 2x mais y igual a 4 é a equação que representa uma reta, né? Que eu vou te falar que são pontos de uma reta R. E x mais 2y igual a 5, eu vou falar que são pontos pertencentes a uma reta S. Então, como é que eu represento graficamente aqui? Você vai representar cada equação. Então, quando você representa graficamente a primeira equação, ó, 2x mais y igual a 4, você tem essa reta em vermelho aqui, que eu chamei de reta R. E quando você representa graficamente a segunda equação, você vai ter essa outra reta aqui, ó, que eu chamei de reta S, reta em azul. Então, você observa que essas duas retas, elas são concorrentes. Ó. Elas se interceptam num ponto comum. Nesse caso aqui seria o ponto de coordenada 1 e 2. Então, graficamente, se eu tiver só esse gráfico aqui, ó, eu já poderia dizer que isso aí representa um sistema de equação linear com duas incógnitas. Duas equações e duas incógnitas. E o ponto de intersecção dessas retas é a solução do sistema. No caso, a solução do sistema seria o coordenado 1 e 2. Então, nesse caso aí, ó, como esse sistema ele só tem uma única solução, eu vou te dizer que esse é um sistema possível e determinado. Então, um sistema ele vai ser possível e determinado se você tem duas retas concorrentes, beleza? Então, não pode esquecer isso. Segundo caso. Novamente, tem um sistema composto por duas equações de duas variáveis, né? Que eu chamei de reta R e reta S.
primeira equação é menos 2x mais 4y igual a 10. A segunda equação é menos x mais 2y igual a 4. Então, interpretando graficamente, eu vou ter o seguinte, ó, você observa que eu tenho aqui o gráfico da reta R, está em azul, e o gráfico da reta S, que está em roxo. Então, você observa que essas duas retas aqui, elas não estão se interceptando, não estão se encontrando num ponto comum. Então, já posso afirmar que esse sistema não é possível e determinado. Então, eu tenho retas paralelas, beleza? Então, se você tem aqui retas paralelas, né, esse sistema ele é classificado como SPD ou SPI ou SI, né? Então, nesse caso aqui, você vai ter um sistema possível e indeterminado. Perdão, desculpa, vai ser um sistema impossível, tá? Impossível. Ele vai ser um SI. Por que ele vai ser um SI? Porque você não tem ponto de encontro nas retas, elas são paralelas, elas vão embora para o infinito, você não tem nenhum ponto comum. Então, é um sistema possível, impossível, na verdade. Então, graficamente, quando você tem duas retas paralelas, você já pode dizer que é um sistema impossível, tá? Ou seja, não tem solução. E o terceiro caso é quando você tem retas coincidentes. Nesse caso aqui, eu vou ter retas coincidentes. Se você observar aqui, ó, a primeira equação, 3x mais 2y igual a 5, ela vai ser equivalente à segunda equação, ó, 6x mais 4y igual a 10. São as mesmas retas, tá? Então, essas retas aqui, R, ela é congruente à reta S, são coincidentes dessa reta aqui. Então, observe que aqui, ó, você tem infinitas soluções. Cada ponto que eu pego aqui sobre a reta R, que é coincidente com a reta S, ó, é solução desse sistema. Então, você tem infinitas soluções. Então, você vai ter um sistema possível e indeterminado. Beleza? Então, toda vez que você tiver duas retas coincidentes, nesse caso aí, né, você vai ter infinitas soluções. Consequentemente, o seu sistema vai ser possível e indeterminado. Depois a gente vai aprender a verificar se o sistema é possível, se é SPD, SPI ou SI, fazendo as continhas, tá? Só observando aqui a reta, aqui você também consegue verificar se ele é SPD, se ele é SI ou se é SPI. Então, retas concorrentes, sistema possível indeterminado. Retas paralelas, sistema impossível. E retas concorrentes, sistema possível e determinado. Então, fazendo um resumo aqui, você tem o seguinte, você tem um sistema, né? Ele pode ser possível, se possuir solução, é claro. Pode ser impossível, se não possuir solução. Então, graficamente, ó, você vai ter um sistema impossível quando você tiver retas paralelas. Você vai ter um sistema possível e determinado, no caso, vai ter uma única solução. Então, graficamente, você vai ter retas concorrentes. E você vai ter um sistema possível e indeterminado, ou seja, vai ter infinitas soluções, quando você tiver retas coincidentes. Beleza? Então, aqui dá para ver legal aqui, ó, a reta vermelha aqui, a reta cinza, né? Uma reta são infinitas, a gente prolongou um pouquinho para dizer que tem uma reta sobre a outra. Beleza? Então, esse resumo aqui é bastante importante para você identificar o tipo de sistema, se é SPD, SI ou SPI. Lembrando que sexta-feira o professor Clício, a aula dele é voltada só para resolução de exercício. Então, esse conceito que eu estou falando aqui, ele não vai falar. Ele vai entender que você já sabe todo o conceito e ele vai só resolver exercício. Regra de Cramer, né? A regra de Cramer é um processo de resolução de sistema linear por meio de determinantes. Aí você tem que lembrar determinante, que é assunto do segundo ano, beleza? Então, aqui eu tenho um sistema aqui genérico, A1x mais BY1 mais B1y igual a C1, A2x mais B2y igual a C2, beleza? Estou supondo que é um sistema linear, beleza? Então, aqui eu tenho um determinante, eu peguei um determinante A1, B1, A2, B2, né?
Eu estou pegando o determinante aqui só dos coeficientes das variáveis, beleza? A1, B1, A2, B2, beleza. Então, você sabe resolver um determinante 2 por 2. Ó. É só pegar a diagonal principal, multiplica, e depois subtrai pelo produto da diagonal secundária. Resolução de um determinante 2 por 2, bem simples. Beleza? Eu também tenho o dx. Como é que você encontra o dx aqui, ó? Um momento, tem gente entrando aqui. Então, para encontrar o dx, o que eu vou fazer? No lugar aqui da coluna que tem os coeficientes do x, eu vou substituir. Eu tiro essa coluna, que são os coeficientes do x, e vou colocar aqui os termos independentes. Então, o dx é formado por quem? Pelos termos independentes e os coeficientes de y. Aí você tem um dx. Aí, de forma análoga, ó, como é que você resolve? Multiplica a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. De forma análoga, agora você vai encontrar o dy. Como é que você vai encontrar o dy? Onde tiver aqui o coeficiente de y, você vai substituir pelos coeficientes do termo independente aqui, ó. Então, você mantém aqui os coeficientes de x, que é A1 e A2, e agora, no lugar dos coeficientes de y, você vai substituir pelos termos independentes, que é C1 e C2. E resolvendo de forma análoga, você multiplica aqui a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Beleza. Então, o primeiro passo é você encontrar esses três determinantes. O D, né, que é o determinante da matriz principal, o dx, que é o determinante de x, e o dy, que é o determinante de y. Beleza? Então, sabendo isso aí, ó, você vai encontrar o valor de x, né? Porque o objetivo de resolver um sistema linear é encontrar os valores das variáveis. Então, as variáveis aqui são x e y. Então, para você encontrar aqui x, é só você pegar o dx, dividir por d, que é o determinante da matriz principal. E para encontrar o y, é só você pegar o dy e dividir por d. Então, o que a gente pode observar? Se a gente observar que esse determinante aqui é nulo, né, igual a zero, eu já posso dizer que eu vou ter um sistema impossível. Por quê? Porque eu não consigo dividir nada por zero, né? Vamos supor que o dx fosse diferente de zero. Dx dividido por zero é impossível. Se o dy fosse diferente de zero, dy dividido por zero é impossível. Você não consegue dividir nada por zero. Então, aqui já facilita muito a sua vida para determinar se o sistema vai ser SPD, SI ou SPI. Beleza? Só não pode esquecer aqui o cálculo determinante. Lembrando que aqui eu peguei um sistema 2 por 2. Se eu tivesse um sistema 3 por 3, ia ser uma outra maneira de fazer aqui o cálculo determinante, tá? Então, a gente pode estender a regra de Cramer, né, nesse caso aí. Não sei se você lembra lá da matriz incompleta que eu falei, ó. Então, analogamente, podemos escrever a matriz incompleta de qualquer sistema linear N por N, assim como o seu determinante D, né? Então, você encontra a matriz incompleta e depois encontra as matrizes das variáveis. Então, essa regra de Cramer, ela pode ser aplicada para resolver sistema N por M, onde o determinante tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, a solução vai ser a razão, como eu falei aqui, ó. Para você encontrar x1, seria D1 sobre D. Se eu quisesse encontrar x2, D2 sobre D, x3, D3, D3 sobre D, assim vai, ó. Xn, Dn sobre N. Beleza? Que vai determinar a quantidade, se 1, 2, 3 é a quantidade de quê? De variáveis que esse sistema tem. Então, se você um sistema 3 por 3 vai do x1 até o x3. Se for um determinante, um sistema 4 por 4 vai ser do x1 até o x4 e assim sucessivamente. Beleza? Professor. Vamos pegar aqui um exemplo aqui para... Opa! Quem está falando? O Welberson. Eu já vi várias vezes um professor falando da regra de Kahneman, por exemplo, mas eu nunca vi alguém justificar essa regra. Tipo, por que ela funcionaria? Aí é a questão de demonstração, cara. Tem como demonstrar, mas só que requer tempo, né? Tu quer dizer por
por que ela funciona, não é isso? Aham. Pois é, como a gente está no ensino médio aqui, a gente pega já você tem que aceitar que ela funciona. Mas é claro que tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês tem uma demonstração por trás. Então, através da demonstração da regra de Kramer, que tu vai entender por que ela serve. Beleza? Ok. Que já é mais assunto para nível superior. Vamos lá resolver esse sistema aqui 2x2. É bem simples, utilizando a regra de Kramer. Então, o primeiro passo, você vai ter que encontrar a matriz incompleta do sistema. Deixa eu trocar a cor aqui. Então, eu vou chamar de D, tá? O Dzão. Então, vou logo fazer através de determinante, tá? Porque o certo é você colocar a matriz e depois jogar no determinante. Então quem seria aqui os elementos da primeira linha? Seria o coeficiente de x e o coeficiente de y. Então, aqui seria 3, 1, né? O elemento A1, o elemento A1, 2. Já estou fazendo direto no determinante. Segunda linha, ó, seria 5 e menos 2. Aí agora você resolve o sistema 2x2, bem simples, né? Então, isso aqui vai ser o quê? Ó? Você vai pegar a diagonal principal, vai multiplicar 3 vezes 2, 3 vezes menos 2, na verdade, menos o produto da diagonal secundária, que é 5 vezes 1. Então, aqui vai dar menos 6, menos 5 vai dar menos 11. Então, já encontrei o meu D, né, o determinante da matriz incompleta aqui. Agora, o próximo passo é você encontrar o dx. Como é que você encontra o dx? Então, no lugar dos coeficientes do x aqui, eu vou colocar os termos independentes. Então, a primeira coluna vai ser 5 e 12. E a segunda coluna eu vou repetir aqui os coeficientes de y. 1 e menos 2. Então, resolvendo aqui, você vai ter o seguinte. O determinante vai ser igual. Multiplica a diagonal principal. Fica 5 vezes menos 2. Menos o produto da diagonal secundária. 12 vezes 1. Então, vai dar aí... Vai dar menos 10, menos 12, vai dar menos 22, né, o dx. Menos 22. E agora, por último, o dy. Então, como é que você encontra o dy? Você repete aqui os coeficientes do x, que é 3 e 5. E no lugar do coeficiente de y, eu vou substituir pelos termos independentes, que é 5 e 12. Então, resolvendo aqui, 3 vezes 12 menos 5 vezes 5. Beleza? Então, quanto é que dá o dy aí? 3 vezes 12 vai dar 36, menos 25 vai dar 11. Então, uma vez que você encontrou aqui o D, que é o determinante da matriz incompleta do sistema, o dx e o dy, agora eu vou encontrar o valor de x e y. Então, o x, ó, ele vai ser igual ao dx dividido por d. Então, x vai ser igual, o dx a gente encontrou é menos 22, e o d a gente encontrou que é menos 11. Logo, x vai ser igual a 2. Beleza? Então, já encontrei o valor da primeira variável. Para encontrar o y. Então, y vai ser igual a dy dividido por d. Mas só que o dy vale 11. Então, fica 11 dividido pelo d, que é menos 11. Então, você vai ter que o y vai ser igual a menos 1, que é a minha outra variável. E se você pegar o valor de x e de y, substituir aqui no sistema, você vai verificar que é a solução. Ó. Ficaria 3 vezes 2 dá 6, menos 1, 5, verdadeiro. 5 vezes 2 vai dar 10, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. 10 mais 2, 12. Então, a solução desse sistema aqui linear vai ser o par ordenado, né? X e y, que vai ser igual a 2 e menos 1. Beleza? É claro que aqui você tem um sistema bem simples, né? Um sistema 2x2. Vai ter casos aí que você vai ter sistema
3x3, 4x4, aí fica um pouco chato você utilizar a regra de Cramer para resolver esse sistema. Só que a gente resolve pelo outro processo, que é o processo de escalonamento, que para alguns é complicado, né? Você já tem que pensar um pouquinho. Então, como eu falei, né? Um sistema ele também pode ter resolução através de um sistema chamado de escalonamento, um processo chamado de escalonamento. Nesse caso aqui, como eu falei, para que serve essa técnica, né? Ela vai facilitar a discussão e a resolução de quaisquer sistemas lineares. Quando ele fala discussão, ele está dizendo o seguinte, ele quer saber se o sistema vai ser SPD, SPI ou SI. Se você tem até um sistema 2x2 ou 3x3, você pode usar Cramer, tranquilo. Mas se você tivesse um 4x4, né? Então, um determinante 4x4 é um pouco mais complicado. Se eu tivesse um sistema 5x5, é um pouco mais complicado. Sai por Cramer? Sai por Cramer. Mas só que fica muito cansativo. Então, é melhor você utilizar o escalonamento quando você tiver um sistema com muitas equações e muitas variáveis, beleza? Então, quando é que um sistema ele vai estar escalonado, tá? Então, um sistema ele vai estar escalonado quando, de equação para equação, no sentido de cima para baixo, não pode esquecer isso aqui, ó, houver aumento dos coeficientes nulos situados antes dos coeficientes não nulos. Por esse motivo, vamos escrever o sistema de forma escalonada, ou seja, por escalonamento. Então, você vai entender daqui a pouco. Então, para escalonar um sistema, né, a gente tem que adotar alguns procedimentos. Primeiro, a gente vai ter que fixar como primeira equação uma das que possui o coeficiente da primeira incógnita diferente de zero. Ou seja, a primeira equação ela tem que estar completa, né? Não tem que estar faltando nenhuma incógnita. Outro procedimento, ó, utilizando as propriedades de sistemas equivalentes que a gente viu em slides anteriores, anulamos todos os coeficientes da primeira incógnita das demais equações. Então, se você tem um sistema 3x3, você vai manter a primeira equação intacta com todas as variáveis. Aí a segunda e a terceira, você vai ter que anular o primeiro coeficiente, né? Tem que zerar. Aí na terceira, vai ter que anular o segundo e assim sucessivamente. Vai ficar tipo uma escada. Aí a gente vai repetir o processo com as demais incógnitas até que o sistema se torne escalonado, né? Forma tipo uma escada, por isso que é escalonamento. Então, exemplos aqui de sistemas escalonados. Ó. Você tem um sistema 3x3. Ó. Então, você observa o seguinte, como é que eu sei que esse sistema está escalonado? Primeiro, o coeficiente aqui, ó, da variável x, né, da primeira equação, é diferente de zero, é não nulo. Então, aqui eu tenho aqui, ó, completão, x, 2x menos y mais z igual a 2, tá? A primeira equação. Então, vai estar escalonado por quê? Porque a partir dessa equação, ó, aqui é zero, beleza. Então, você já zerou o coeficiente da primeira variável na equação 2. E, consequentemente, você vai ter que zerar também na equação 3. E para estar escalonado, na equação 3, você vai ter que cancelar também aqui o coeficiente da segunda incógnita, né? Se eu fosse fazer assim, ó, você observa que é tipo uma escada. Forma tipo uma escada. Está escalonado o sistema. Beleza? Sistema escalonado. Aqui também eu tenho um sistema escalonado. Mas observe que a última equação aqui, ó, todos estão nulos, mas não tem problema nenhum, tá? É um sistema escalonado. Aqui é diferente de zero. Outro exemplo escalonado aí, você tem aqui uma equação, um sistema com duas equações e 4 incógnitas mais escalonado. Beleza? Resolução e classificação de um sistema escalonado. Então, nesse caso aqui, ó, você tem um sistema 2x menos y mais z igual a 2, 2y menos z igual a 3 e z igual a 5. Então, você observa o seguinte, que esse sistema já está escalonado. Porque, ó, aqui não aparece, mas aqui tem 0x,
mais ou menos, tanto faz, ó, aqui eu tenho 0x também, mais 0y. Então, obedece todos os processos para estar escalonado. Então, uma vez que ele está escalonado, fica fácil. Você já sabe que na terceira equação, você já sabe que o valor de z é igual a 5. Então, se z é igual a 5, o que você faz para encontrar o valor de y? Basta substituir o valor de z na segunda equação. Ó. Então, você tem a segunda equação, 2x menos z igual a 3. O z você já sabe quanto é que é. Então, fica 2y menos 5 igual a 3. O y só pode ser igual a 4. Beleza? Opa. Passei aqui somando, passei dividindo. Uma vez que você encontrou o y e já tem o valor de z, você vai encontrar o valor de x. É só substituir agora na primeira equação. 2x menos y mais z igual a 2. Então, você vai ter aqui 2x menos o y vale 4, mais o z vale 5 igual a 2. Então, você vai ter 2x igual, vou fazer direto aqui, ó. Menos 4 mais 5 vai dar 1. Parte para o outro lado, fica negativo. Então, fica 2x igual a 1. Então, x vai ser igual a meio. Então, observa o seguinte, ó. Você já tem as soluções das variáveis. O x vale meio, né? O y vale 4 e o z vale 5. Ou seja, esse sistema, ele admite apenas essa solução, né? Que é uma terna aqui, ó. A solução é meio, 4 e 5. Então, se você tem um sistema que admite uma única solução, eu posso dizer que ele é um sistema possível e determinado. Beleza? Um outro exemplo aí, ó. Você tem um sistema x mais 2y menos z igual a 4 e 2x menos 6y igual a 0. Você observa que você tem um sistema com duas equações, porém você tem três variáveis, né? Duas equações e três hipóteses, é a mesma coisa, ou variáveis. Nesse caso aí, ó, o sistema ele admite solução para z igual a k. Vou colocar a caneta aqui. Então, observe que na equação 2, ó, você tem, para encontrar a solução, você tem que ter função de y e de z. Então, o sistema, ele vai admitir solução quando z for igual a k, um número real, nesse caso aqui, beleza? Um k pertencente a reais. Beleza? Então, eu posso dizer que esse sistema aqui, ó, ele vai ser equivalente a esse sistema aqui, ó. Vou repetir a primeira equação. X mais 2y menos z. Mas só que eu falei que o z é igual a k, né? Então, eu vou falar que é k menos k igual a 4. E aqui embaixo vai ficar 2y menos 6k igual a 0. Eu estou admitindo aqui que ele vai ter solução com um z igual a k e esse k é real. Aí eu falei que esse sistema aqui dado, ele vai ser equivalente a esse sistema, ou seja, ele vai admitir a mesma solução. Então, resolvendo esse novo sistema aqui, ó, o que a gente pode fazer? Eu posso aqui isolar o valor de y, né? Nesse caso aqui. Se eu isolasse o y, você teria y igual a 6k, né? Dividido por 2. Então, y vai ser igual a 3k. Ou seja, para você encontrar o y, você tem que saber um valor de k. Ou seja, y fica em função de k. Então, consequentemente, se você tem, ó, se o y está em função de k, eu posso encontrar aqui o valor de x, que também vai ficar em função de k. Ó. Substituindo aqui, ficaria x mais 2y, mas o y é k. Então, fica 2 vezes 3k, que é o valor de y, menos z, o z é k, igual a 4. Então, você vai ter aqui que o x vai ser igual a quanto? Fica x mais 6k menos k igual a 4. Então, resolvendo aqui, ó, você vai ter que x vai ser igual a 4 menos 5k. Então, observe
que o x também fique em função de k. Beleza? Então, a gente pode atribuir aqui um valor, como o k é real, a gente atribui um valor para ele. Então, por exemplo, para k igual a 6, por exemplo. Menos 6, vamos colocar aqui menos 6. Então, se o k for menos 6, né, que fala que o k é real, né? Então, a gente vai obter o seguinte termo. Então, o x vai ser quanto? X vai ser 34. É só substituir aqui, fica 4 menos 5 vezes menos 6 vai dar 34. O y vai ser igual a menos 18, né? Que vai ser 3 vezes menos 6, vai dar menos 18. E o k vai ser menos 6. Beleza? Então, essa aqui é uma possível solução para esse sistema linear. Tá? Mas observe o seguinte, ó, o k ele é um número real qualquer. O k é pertencente a reais. Beleza? Então, esse sistema aqui ele vai ter infinitas soluções. Ou seja, o sistema ele vai ser possível e indeterminado, vai ser um SPI. Então, geralmente aqui, ó, toda vez que você tiver um sistema onde, vamos colocar aqui a última equação, ela fica em função de duas variáveis, você vai ter um sistema possível e indeterminado, beleza? Então, aí você já tem que começar a ter essa visão. Aí fica mais fácil você verificar se ele é SPD, se ele é SPI ou se ele é SI. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Professor, Opa, pode falar. a Bruna da Mota colocou no chat para perguntar para o senhor se o senhor vai colocar esse slide e lista de exercício no AVA depois. Eu coloco os slides, a lista, quem está colocando é o Clício. Mas eu vou pedir dele e vou postar no meu também, tá bom? Mas sempre eu coloco o slide e a aula quando termina. Beleza? Tá bom, obrigada. Nada. Esse outro exemplo aí, ó. Você tem um sistema linear composto de 3 equações e 3 variáveis. Você observa que ele já está escalonado aí, ó. Beleza? Mas observa o seguinte, ó. A última equação aqui, você vai ter uma indeterminação. Beleza? Por quê, ó? Porque você tem 0 igual a z, 0 vezes z igual a 2. Então, nessa última equação aí, ó, não há valores para z. Eu tenho algum número real que eu multiplique por 0 seja igual a 2? Não. É a mesma coisa se você quisesse isolar aqui, ó. Se eu quisesse isolar o z, ficaria z igual. O zero está multiplicando, passa dividindo. Ficaria 2 dividido por 0. Isso aqui é indeterminado. É impossível, na verdade. Então, nesse caso aqui, ó, quando você tem uma equação onde você não consegue um valor real para uma determinada variável, você pode dizer que esse sistema é um sistema impossível, né? Ele não admite solução. Beleza? Agora, professor, se eu tivesse só z igual a 2, aí seria um sistema possível determinado. Ia ter uma única solução. Estão acordados, hein? Então, a gente já viu como Sim, classificar. professor. Opa. Sim, senhor. Beleza. Professor, Pode falar. a Maísa colocou no chat que os vídeos aulas, né, não estão funcionando. Então, sim, que eu acessei lá. Como é que não está funcionando? Ela pediu para avisar. Eu tô avisando só. Tá bom, mas ela tem que entrar no AVA, entendeu? Ela tem que entrar no AVA. Lá no AVA, na minha área, é cheio de link. Aí tem um link lá, videoaulas. Aí é só ela clicar lá nesse link de videoaulas, né? Que vai aparecer lá todos os vídeos. Daqui a pouco, quando acabar a aula aqui, eu vou mostrar. Beleza? Então, como é que funciona o processo de escalonamento? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aí, ó. Você tem um sistema 3x3. Então, você tem aqui o sistema 3, primeira equação, 3x menos y mais 2, mais 3x menos y mais e igual a 2. Segunda equação, x menos 2y menos e igual a 0. 2x mais y mais 2e igual a 2. Como é que eu faço para escalonar esse sistema? Alguém lembra aí? Ninguém lembra?
Eita, caiu a internet de todo mundo agora. Eu Vamos podia lá, pessoal? mudar o sinal do primeiro e somar o segundo com o primeiro e terceiro. Que aí vai eliminar o Mudar o Y. sinal do primeiro. Trocar o sinal do primeiro. Aí eu pego o primeiro e o terceiro e somo com o segundo. Que aí Mas por que tu quer trocar o eliminar. sinal do primeiro? Porque aí vai Ei, ficar professor, o mais Elberson é um Y. gênio, questiona É não. mais Y, com mais Y O dá que foi, 2Y. Wesley? Não, o Elberson é o cara. O que ele falar, eu confio. Aí Vamos se lá, você são multiplicar por... 11h46. Eu vou dar 5 minutinhos para você tentar escalonar esse sistema. Eu só quero que você escalone. Quando for 11h51, a gente resolve junto. Tentem aí, rapidinho. Aí, quem quiser mostrar pela câmera aí isso é mostrar que eu vejo por aqui. Vamos lá, Wesley. Tá com preguiça, não? Eu tô estudando aqui, professor. Estudando para quê, mano? Tô estudando aqui. Matemática, Cadê o Leal? obviamente. Cadê o Luzeiro? O Luzeiro não apareceu nenhuma aula ainda, mano. Ei, professor, o Léo, ele acabou de mandar uma questão aqui. Ele que tá matando sua aula, hein? É mesmo, é? É, Vou ele meter tava falta estudando aqui pro física Leal. aqui que ele me mandou. Se eu fosse eu ligava pra mãe dele. Física 3, né? Não, era cinemático. Ainda tem cinemática, mano. Vocês não tem que ter física 3. Né, que ele tá revisando. Professor, Oi, pode eu falar. acabei de abrir o aba aqui para poder ver o negócio das videoaulas, né? E tá dando que é privado, que tá indisponível. Todas Tem que as estar no e-mail videoaulas, institucional, eu acho. Sim. tá? Eu acho que como eu coloquei lá no canal do YouTube, só se eu coloquei como privado, eu vou colocar como público. Eu vou já. Essa aqui é o último exemplo, a gente vai já ver isso aí, tá bom? Vamos lá, Tá bom. ainda tem 3 minutos. Vamos lá, pessoal. Tente aí. Se você não tentar, não vai conseguir nunca. E, professor, Oi, pode falar. vai dar um indeterminado, né? Vai dar indeterminado? É porque se subtrair da terceira, da primeira, da segunda... Aí vai dar Tem 0. certeza. Eu achei que o x é igual a 0, professor. O x é igual a 0 e os outros. Vai dar indeterminado, porque Vai dar indeterminado, vai dar 0 igual a 0. Então o sistema tem infinitas soluções. Isso. Isso mesmo. SPI. O senhor quer que dê soluções ou escalonado? É escalonado e com a solução, né? Ah, professor, eu não Tu vai sei tu vai escalonado, resolver. não. Eu já fiz a solução direto. Esse escalonado é meio chato. Eu não sei escalonar, não. O que importa, né? O que importa é você encontrar a solução. Agora, se for numa prova, aí tu tem que saber que tem que colocar escalonado. E, professor, mas aí é sacanagem, né? Pedir qual método. Só que Não, como mas é da aí- DEPA, né? Cadê a Jamile? Jamile Eu tava só com acho a privado. solução. Tá ouvindo, Jamile? Oi, professor.
Tenta abrir de novo lá o vídeo. Tá bom, peraí. Eu vou tentar fazer aqui, professor. Do Beleza. jeito que o senhor quer. Aí. Não é o que eu quero, não. É o exercício que pede. Pô. Não, eu sei, é pra treinar, né? Foi, professor, voltou agora. Beleza, que tava como um privado, entendeu? E nunca vocês iam conseguir acesso. Vamos lá fazer? Já deu aqui, 51. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar simplificar aqui a primeira equação. Então, a equação mais fácil que a gente tem aqui é a segunda, ó, porque aqui o coeficiente de x é 1. Então, a gente pode mudar de posição, não sei se você lembra, né? Então, a gente vai trocar a posição das duas primeiras equações. Por que eu vou trocar? Porque eu quero que o coeficiente da variável x seja igual a 1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas duas equações aqui, ó, e vou comutá-las, beleza? Pode fazer aquele mesmo processo, mas demora mais, tá? Então, vou tentar fazer pelo caminho mais rápido. Então, ficaria menos x menos 2y menos z igual a zero. Só estou trocando a posição da segunda equação com a primeira. Então, aqui você vai ter 3x menos 2y menos z igual a zero. E aqui você repete a terceira equação. 2x mais y mais 2z igual a 2. Aqui é igual a 2, né? Peraí. Aqui é igual a 2. Eu coloquei 0, mas é 2. Beleza? Foi o que eu fiz. Eu peguei a primeira equação, coloquei como fosse a segunda, peguei a segunda e coloquei na primeira, tá? Por quê? Porque como eu faço isso aqui, ó, o coeficiente da primeira equação de x é 1. Aí fica mais fácil de resolver meu sistema. Agora, o objetivo. Ó, o objetivo é eu zerar esse coeficiente na segunda equação e na terceira equação eu tenho que zerar esse coeficiente e esse coeficiente aqui, ó, que não aparece mais é 1. Se você consegue fazer isso, você já escalonou o sistema. Então, Professor, como é que eu faço? Opa, pode falar. na segunda linha seria menos y da primeira equação. Opa, perdão, amigo. Menos y. Fica 3x menos y mais z, né? Já tem errado aqui. Mais z igual a 2, beleza. Só confirmando aqui. 3x menos y mais z igual a 2, 2x mais... Beleza. Tá, então o objetivo aqui, como eu falei, você vai ter que zerar na segunda equação. Na primeira você não zera nada, deixa do jeito que tá. Né? Você vai ter que zerar o coeficiente de x na segunda equação. Na terceira equação você vai ter que zerar o coeficiente de x e o coeficiente de y. Então aqui a gente vai ter que usar aquelas propriedades lá do sistema, né? Então como é que eu faço para zerar esse cara aqui, ó? Alguém tem uma ideia como é que eu faço para zerar esse 3 aqui? Nenhuma ideia? Multiplicar por menos 3. Multiplicar quem por menos 3? A primeira equação. Aí você A soma. primeira equação, né? Então, lembrando que eu tenho que multiplicar toda a equação. Então, eu vou ter que multiplicar a primeira equação por menos 3. E depois eu vou ter que somar com a segunda equação. Não é isso? Então, quando eu Sim, multiplico, senhor. vou fazer aqui separado. Vou multiplicar a primeira equação logo por menos 3 aqui, ó. Então, ficaria menos 3x mais 6y mais 3z igual a 0. Beleza? E eu vou pegar aqui a segunda equação e vou somar aqui, ó. 3x menos y mais z igual a 2. Vou fazer 2. Igual a 2. Aí você soma.
Estou somando. Então, quando eu somo, você vai ter 0 mais 2, vai dar 2, igual 3z mais z vai dar 4z. Você vai ter 6y menos y vai ser 5y. E 3x menos 3x vai dar 0. Então, aqui você já tem a segunda equação. Beleza? Então, você já... Eu peguei esse sistema aqui, ó. Já comecei a escalonar. Então, repita a primeira. X menos 2y menos z igual a 0. E aqui eu já zerei esse coeficiente do x, ó. Sobrou quem aqui? Sobrou 5y mais 4z igual a 2. Mas só observa o seguinte, para escalonar, eu tenho que zerar esse cara aqui também, ó, e esse cara aqui. Então, como é que eu faço para zerar o coeficiente do x na segunda equação? Eu posso multiplicar quem aí? Multiplica a primeira equação por menos 2, certo? E somo com a terceira equação. Então, vou multiplicar a primeira, vou fazer assim, ó. Vou multiplicar a primeira equação, colocar 1 como se fosse a primeira equação, por menos 2 e vou somar com a terceira equação. Beleza? Então, multiplicando por menos 2 da primeira equação, você vai ter menos 2x mais 4y mais 2z igual a 0. E vou repetir aqui a terceira equação, que é 2x mais y mais 2z igual a 0. Aí agora você soma. Quando você soma, ó, já vai matar aqui, ó, o coeficiente do x, né, que vai zerar. Então, você vai ter 5y mais 4z igual a... É igual a 2, né? Porque aqui é 2, perdão, tá? Igual a 2, ó. Aqui é 2. Deixa eu pagar. Então, observe que quando você faz isso, ó, você já zerou esse coeficiente de x da terceira equação. Mas só que aí não vai estar escalonado ainda, né? Então, falta você zerar quem? Falta eu zerar o coeficiente do y. E como é que a gente zera aí? Alguém tem alguma ideia aí? Vamos lá, alguém? Wesley? De qual? Eu quero zerar esse cara aqui agora. Eu multiplicaria ela por menos 2 e somaria com a primeira para ver no que dá. Multiplicar qual? Essa daí, a de baixo. Essa aqui? Ou essa somava aqui? com a de cima. Se você multiplicar por menos 1 e somar com a terceira. Não, eu somava com a de cima. A segunda com a terceira. Se eu fizesse assim, ó, se eu pegasse aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, se eu pegasse aqui e multiplicasse a segunda equação por menos 2 e somar com a terceira equação, beleza? A segunda equação aqui vai ser esse cara aqui, ó, tá? Aqui é a primeira, aqui é a segunda, essa aqui é a segunda equação. Ah, não, eu tava dizendo no 2. Beleza? Então, ficaria menos 5y menos 4z, beleza? Igual a menos 2, ó. Aí eu vou somar com a terceira equação. Cadê a terceira equação? Tá aqui, ó. Isso aqui é a terceira equação agora. Então, fica 5y mais 4z igual a 2. Se você observar, vai dar 0 igual a 0. Então, o sistema escalonado ficaria... Esse aqui é o sistema escalonado, certo? Ficaria 5x menos 2y menos z igual a 0. E a segunda equação seria 5y mais 4z igual a 2. Então, você observa o seguinte, a última equação, ó, ela está em função de duas variáveis, y e z. Lembra? Então, toda vez que isso acontecer, isso aqui vai ser um sistema
possível e indeterminado. Você tinha que fazer o seguinte, mesma história, tinha que falar que admite uma solução para Z igual a K, né? Onde K pertence a reais. Aí você teria que a segunda equação, o sistema ia ficar assim, ó. Ficaria x menos 2y menos k igual a zero. Aqui você vai ter 5y mais 4k igual a 2. Aí aqui você isolaria o y, né? O y tinha que ficar em função de k. Então, o y, nesse caso, que seria 2 menos 4k dividido por 5. Beleza? Então, aí você encontraria o x. Para encontrar o valor de x, é só substituir aqui. Aí o x também vai ficar em função de k. Então, fazendo aqui logo direto, o x ia ficar em forma de menos 3k mais 4 sobre 5. Aí, como o k ele é um número real, né, você admite valores aqui para cá, você encontra o valor de x e o valor de y. Logo, você vai ter infinitas soluções. Portanto, o sistema vai ser possível e indeterminado. Beleza? Então, esse aí é o assunto de sistema linear que vocês vão precisar para a aula do Euclides de sexta-feira. Deixa eu projetar aqui a minha tela aqui, que eu vou mostrar lá no AVA. Tem gente que não consegue ver o... Só um momento. Então, a partir de agora, pessoal, coloquem a chamada, tá? Mas não saia agora, eu vou mostrar lá no AVA. Vai lá no chat, coloque seu nome, seu número, a turma, e se vai querer fazer Enem, se vai ser biológicas, se vai ser exatas, ou se vai ser pré-militar. Deixa eu projetar aqui. Para a gravação.